Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para a nossa sexta aula do estudo que estamos fazendo sobre o Evangelho de João. Vamos ver inicialmente os versículos de 32 a 34, que vai relatar exatamente o batismo de Jesus. Queria chamar atenção para o versículo 32, que tem uma afirmação de João Batista que é algo excepcional. Algo revelador, sobrenatural. E eu queria que você prestasse atenção. João diz: eu vi o Espírito descer do céu na forma de pomba e pousar sobre ele. Presta atenção que isso é muito importante. Ele diz: eu vi. Esses versículos são demais reveladores. Primeiramente porque quando ele diz eu vi, testemunho ocular. Os quatro evangelistas, eles revelam esse fato, a descida do Espírito Santo sobre Jesus. E eu quero chamar a atenção, João está dizendo, ninguém me contou. Eu vi o Espírito descer do céu. O que testifica Jesus como Filho de Deus. O que testifica Jesus e o seu ministério credenciado por Deus. Está credenciando a concordância de Deus com o ministério de Jesus. A descida do Espírito Santo testifica que qualquer ação no reino de Deus, qualquer ministério, é feita sobre a unção, o credenciamento do Espírito Santo. E Jesus diz isso. Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16, Jesus está num sábado, indo para a sua cidade natural, Nazaré. Ele entra numa sinagoga e, ao pegar o livro do profeta Isaías, ele acha um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Me ungiu para proclamar a libertação dos cativos e restaurar a visão dos cegos, etc, etc. Libertar oprimidos. Aqui a gente está vendo a testificação do que Jesus vai falar. Uma informação inequívoca, repito, de que a obra de Deus, qualquer ministério é feito sob o credenciamento do Espírito Santo. E repito, João testemunhou, provando a veracidade das Sagradas Escrituras. No versículo 33 e 34, João diz o seguinte, presta atenção, ele diz: é Deus que me chamou para batizar. Batizo de água, batizo de arrependimento, batizo de compromisso com Jesus e de uma espera daquele que era prometido para salvar o povo judeu. E ele diz: aquele que me chamou para batizar em água, me disse que aquele que eu visse desceu o Espírito Santo, esse era de fato o Messias. Esse era de fato o Filho de Deus. Então estamos diante de uma revelação inequívoca, que testifica a veracidade de Jesus, do seu ministério e das Sagradas Escrituras. Esse que você vê descer o Espírito em forma de pomba é o Filho de Deus. Esse é que vai religar as pessoas comigo. Esse é que faz as pessoas nascer de Deus, como diz João no capítulo 1, versículo 12 e 13. É quem sela com o Espírito Santo cada pessoa arrependida, tornando-se propriedade exclusiva de Deus, tornando-se filho de Deus, tornando-se reintegrado ao reino de Deus. Então, queridos, assim está provado que Jesus é de fato o Filho de Deus. É importante observar que os outros evangelistas afirmam que nesse momento que o Espírito Santo desce sobre Jesus, se vê a voz de Deus, que diz o seguinte: esse é o meu filho amado, esse é aquele no qual eu me comprazo, ou seja, esse é aquele que vai me dar muita alegria. Então, se vê de novo a presença da Trindade no projeto terreno de Jesus. Se vê o Pai, pela voz, o Espírito Santo na forma de pomba, e Jesus, o Filho de Deus,
se submetendo ao batismo. A Trindade revelando que o projeto de Deus é um projeto que tem a credencial do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa linda. Uma outra observação que eu quero fazer, e ela é muito pertinente fazer, é o seguinte, uma pergunta. Por que Jesus se batizou? Ele não era Deus. Por que ele teve necessidade de se batizar? E eu queria responder te dando 3 respostas, 3 questões para você pensar. Primeiro, ele se batiza para mostrar que nós devemos ser submissos a uma ordenança de Deus. Deus que instituiu o batismo. Vem uma ordenança de que quem crê e for batizado será salvo. Então ele se batiza mostrando submissão, mostrando obediência. Segundo, ele batiza para mostrar que nós devemos nos identificar com os pecadores. Jesus estava ali no meio de pecadores, mostrando que a partir dali seria o ambiente do ministério dele. Terceiro, ele está mostrando mais uma vez que a obra dele, que o ministério dele, qualquer ministério, é feito com revestimento do Espírito Santo. E observe bem que João batizava em água e Jesus vem para batizar no Espírito. Então, a descida do Espírito vem ratificar que esse é o que batiza no Espírito. E assim Jesus começa o ministério público dele a partir daí com a unção do Espírito Santo. O versículo 35 nos dá a seguinte narrativa, que no dia imediato ao batizado de Jesus, João vê outra vez Jesus. Só que João Batista estava na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, ele fala para esses 2 discípulos: aquele é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, deixam João Batista e vão seguir Jesus. E aqui eu queria chamar a atenção para 3 observações. A primeira, que no reino de Deus, os servos são substituíveis. Assim sendo, não se agarre a cargo, não se agarre a ministério, que pode ter sempre alguém mais capacitado do que você para substituir e dar continuidade a um projeto que é de Deus. Segundo, João Batista apresenta Jesus aos seus discípulos, nos dizendo que temos que apresentar Jesus a pessoas. João Batista apresenta Jesus a 2 de seus discípulos. E ele tem a certeza de que Jesus teria mais revelações, teria mais informações a dar do que ele próprio. Terceiro ponto, não permaneça para sempre na dependência do seu mestre. Não permaneça para sempre estagnado naquilo que você está sendo ensinado. O que eu quero dizer com isso? Busque por você novas informações naquilo que você está sendo ensinado. É interessante que no versículo 39, aliás, no 38, Jesus vê que os 2 discípulos estão seguindo, ele diz: o que buscais? E ele diz: Rabi, onde mora? E Jesus assim: vem ver. O texto diz que eles foram com Jesus, viram onde Jesus estava morando e ficaram com Jesus aquele dia. Isso era mais ou menos 4 horas da tarde. Essa é uma informação importante. 4 horas da tarde. Aqui está uma prova incontestável de que João Evangelista foi testemunha ocular desse fato. Que as Sagradas Escrituras têm veracidade. João está narrando algo que ele viveu. Segundo, um fato importante que eu queria te chamar a atenção, é que Jesus ia dizer: vinde comigo e vede. Ele está mostrando que o ministério dele é um ministério relacional, que ele quer instituir uma comunidade relacional, assim como a Trindade é relacional. Assim como a igreja de Cristo deva ser uma igreja relacional. O que Jesus está nos mostrando é uma nova proposta de vida que ele vem trazer, onde ele vai ensinar
a partilha, a comunhão, a prática da mutualidade, a divisão de bens materiais, a divisão de bênçãos espirituais. Esse é o ensinamento de Jesus. O texto relata que um dos 2 discípulos que seguiram Jesus era André. Passa a noite com Jesus e no dia seguinte ele sai para anunciar a seu irmão, que era Pedro. E ele fala: achamos o Messias. Eu imagino que André não deve nem ter dormido direito, ansioso por dia amanhecer, para falar isso para Pedro, que essa era a grande espera de séculos do povo de Israel. E ele faz essa revelação bombástica, surpreendente. Achamos o Messias. E André, ao dar essa informação para Pedro, Simão Pedro, ele mostra a nossa relação, o nosso compromisso de anunciar o Evangelho. Todos esperavam, preste atenção. Ele avisa para o seu irmão: achamos o Messias. Essa era a grande descoberta, era o grande achado, vamos assim dizer. E Jesus, quando vê Simão, diz: Simão, filho de João, agora você será uma nova identidade. Serás um novo homem e será chamado de Cefas, e quer dizer pedra, Pedro. Eu acredito, queridos, que ao mudar o nome de Simão, dar uma nova identidade, Jesus já está indicando que ele seria um líder, que ele sabia da importância de Pedro para a proclamação do reino, para o estabelecimento do reino de Deus junto ao próprio povo judeu. O versículo 43 relata que no dia imediato ao encontro com Pedro, Jesus vai para Galileia. E na Galileia ele encontra Filipe, a quem ele diz: segue-me. E Filipe, por sua vez, seguiu Jesus, mas já foi procurar Natanael, um grande amigo, e diz: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. É importante essa narrativa, preste atenção. Olha que observação interessante que nós podemos fazer. Primeiro, mais uma vez aprendemos que devemos ter a inquietação de falar de Jesus, de apresentar Jesus para nossos amigos, para os nossos parentes. E se você já encontrou Jesus, avise a quantos você conhecer que você encontrou. Porque aqui Jesus está mostrando a regra básica que ele estabelece, que é discípulo fazendo discípulo. É discípulo anunciando a outros a palavra da salvação. E aqui ensina como a gente pode começar, como fez André, anunciando Jesus no seio da sua família, para os seus parentes, para os seus irmãos. Ou você pode começar como Filipe, ganhando os seus amigos para Jesus. Mas a gente vê aqui uma forma eficaz de anunciar Jesus, como fez Filipe, anunciando com base nas Escrituras. Filipe diz o seguinte: achamos aquele a quem Moisés e os profetas preveram. Jesus, o filho de José, da cidade de Nazaré. Ele apresenta o nome Jesus. Ele sabe a filiação, filho de José. Ele sabe o endereço. Jesus vem da cidade de Nazaré. Isso, querido, nos mostra que para apresentar Jesus, nós temos que estar fundamentado. Nós temos que ter fundamentos, conhecer a história de Jesus e, obviamente, ter unção do Espírito Santo para fazer essa função. É interessante que ele diz: achamos o Messias. E essa tua incumbência hoje: achei Jesus, achei o Messias. Mas antes, procura ter fundamento. Fale daquilo que você conhece. Procure conhecer a história de Jesus. Bem,
No versículo 48, Jesus faz uma revelação importante. Ele mostra conhecer o íntimo de Natanael. E Natanael se surpreende quando Jesus diz: eu te vi sentado embaixo da figueira antes que Felipe te chamasse. Só que Natanael era um dentre milhares que aguardavam a vinda de Jesus. Diante dessa esplêndida informação, essa onisciência, Natanael diz: o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei de Israel, o que não deixa de ser uma revelação profética, porque esse título, Rei de Israel, vai ser dito mais tarde. E no versículo 50, Jesus diz: porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, só acreditou? Eu te digo, em verdade, você vai ver o Senhor descendo do céu e os anjos subindo e descendo. Essa é uma revelação sensacional, porque ela tem base no texto de Gênesis, um relato da visão de Jacó. Onde Jacó, nessa visão, ele vê uma escada que liga o céu à terra. E os anjos descendo e subindo. E o que Jesus está dizendo é: eu sou essa escada. Eu sou aquele que liga terra aos céus. Eu sou aquele que vem religar os homens perdidos com Deus, o Pai. Assim, Jesus está afirmando que ele é aquele que vem reatar a amizade dos homens com Deus, a amizade essa que foi interrompida com a queda. Jesus está dizendo: olha, eu sou o cumprimento dessas profecias que vocês esperavam. Assim, queridos, estamos diante de uma história fantástica, surpreendente, sobrenatural. Assim, não perca a próxima aula. Leia os versículos na sua Bíblia. E se tiver dúvida, manda para o nosso canal. Divulga com teus amigos e que o Senhor te abençoe ricamente. Amém.